Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de biologia. É isso aí. Já estamos aqui, caminhando, rumo aí ao finalzinho no meio da unidade praticamente, a unidade 1. Esse assunto é assunto que vai cair na revisão geral, na avaliação de revisão geral. Então, alunos, prestem bastante atenção nos conceitos que serão abordados nessa aula. Qualquer dúvida, escreve no seu caderno, manda para o professor presencial, manda aqui para a gente estar respondendo. É o momento agora que vocês vão ter que focar, prestar bastante atenção, é isso mesmo. E afinal de contas, professora, o que a gente vai ver nessa aula? Pois é, caros alunos, para a aula de hoje, que já é a aula 8.1, a gente vai estar vendo, estudando, os alelos múltiplos. Alelos múltiplos, como assim, professora? Lembra que a gente recebe, um alelo de origem materna, outro alelo de origem paterna, e ali, no momento ali da fecundação, eles se unem, e aí a gente tem, a formação genotípica do indivíduo, quem nós somos geneticamente falando, é isso mesmo. E aí essa junção de alelos vai estar dando o quê? Digamos assim, características, como a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, questão, com relação à altura. Então, são genes. E em algumas pessoas, alguns indivíduos, a gente tem não só um par de genes para definir, uma característica, mas a gente tem vários alelos, que a gente fala que são alelos múltiplos ou polialelia, para estar definindo algumas características, que é o que a gente vai ver. Então, a gente vai estar falando de alelos múltiplos, e dentro desse estudo dos alelos múltiplos, a gente vai estar falando também do sistema ABO. O que será que é o sistema ABO, professora? O sistema ABO, ele diz respeito ao nosso tipo sanguíneo. É isso mesmo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter 3 alelos, que vão estar definindo o nosso tipo sanguíneo. Eu já sei, e você sabe, que a gente tem o quê? Sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e também sangue do tipo O. Essa definição desse sistema, ele é validado por 3 alelos, tá bom? E aí a gente também vai estudar nessa aula, além do sistema ABO, eu vou estar falando para vocês também o fator RH. Você já deve ter ouvido, falar, olha, fulano é A negativo, Beltrano é B positivo. Então, essa questão RH positivo, negativo, também é algo que a gente vai abordar nessa aula. E óbvio, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar com tudo aí, a aula 8.1. Então, vamos lá, gente. Nesse caso aqui, a temática da aula é a herança dos grupos sanguíneos, sistemas ABO, que tem a ver, pessoal, com nossa tipagem sanguínea, e além do sistema ABO, deixa eu só ver aqui se está funcionando, o fator RH, que pode ser RH positivo ou negativo. E como eu falei para vocês, alelos múltiplos, não vou repetir aqui de novo, e a gente também, dentro dessa aula, a gente fala sobre a eritroblastose fetal, tá bom? A eritroblastose fetal, ela também diz respeito ao fator RH. Alelos múltiplos, vamos lá? Vamos entender aí? Quando eu falo de alelos múltiplos ou polialelia, significa que existem 3 ou mais tipos de alelos, nesse caso aqui, alelos distintos para o mesmo locus cromossômico. Mas assim, o que isso significa, E vem aquela dúvida, como assim? Em outras palavras,
que eu posso falar para você? Que cada indivíduo tem apenas um par desses genes. Lembrando, eu posso ter 3 ou mais tipos de alelos que vão estar determinando o que, professora? Uma característica. Mas a gente só recebe o quê? Um par desses genes. Um par, né? Por quê? Porque eu tenho os alelos de origem materna, os genes de origem materna e os genes de origem paterna. Então, é um ponto aí. Em outras palavras, cada indivíduo tem apenas um par desses genes, mas as combinações possíveis entre elas são várias. É o caso, pessoal, que eu acabei de citar aqui para vocês, que é o caso do sistema ABO. Eu tenho o quê? Eu tenho 3 alelos que vão estar definindo esse sistema para que a gente tenha a nossa tipagem sanguínea, porém, só um par desses alelos, né, só um par dele, ele é validado para eu saber qual é o meu tipo sanguíneo. A, B, AB, tipo O. Embora eu tenha o quê? 3 alelos distintos, só o par que eu vou considerar no mesmo locus, lembrando que o locus cromossômicos tem a ver com o quê, professora? Com o local onde aquele gene ele se encontra, tá? Só reforçando aí que vocês já viram, né, em aulas anteriores aí com os professores. Diretor, corta agora para a telinha para a gente voltar aqui, né, com essa questão. E assim, pessoal, o que pode acontecer para existir mais 3 ou até mesmo mais tipos de alelos distintos para determinar uma característica? Essa palavrinha aqui, pessoal, mutação. Uma mutação que venha a acontecer de repente num processo aí de replicação do DNA, duplicação do DNA, pode fazer com que eu tenha o quê? Aquela palavrinha-chave, variabilidade genética, essa diferença de característica. Variabilidade, é uma variável, né? Então, isso aí, em outras palavras, é isso aí, né? Resumindo, que significa o quê? Alelos múltiplos ou polialelia. E assim, pessoal, só reforçando o que a gente já falou, que eu tô falando aqui para vocês, aqui a gente tem um cromossomo de origem materna, né? Eu vou até fazer aqui, né, o símbolo desse cromossomo aqui. Deixa eu só apagar aqui, que não ficou muito legal. Eu vou reforçar aqui, vou voltar aqui, para eu fazer aqui esse símbolo. Aqui, que eu falo que é o espelhinho da mulher. E o cromossomo de origem paterna, é a setinha bolinha com a setinha para cima. Então, pessoal, aqui nós temos os genes alelos. Percebam aqui, né, que a gente tem o azão de origem materna com um azão de origem paterna, certo? Aqui a gente já tem dentro do cromossomo, né, a gente tem locos, né, distintos aqui. Aqui a gente já vai ter, por exemplo, o Vzão de origem materna com o Vzinho de origem paterna. Nesse caso aqui, né, quando a gente tem um indivíduo que apresenta um gene dominante com um gene recessivo, a gente fala que ele é o quê? Híbrido ou heterozigoto. E aqui a gente vai ter, né, um indivíduo que recebeu o Fzinho da mãe e o Fzinho do pai, que nesse caso aqui é um homozigoto que recessivo. E até agora a gente só estudou o quê? Casos em que só existia o quê? 2 tipos de alelo para definir uma determinada característica. Quando eu falo de polialelia, eu estou falando o quê? Que eu não vou ter apenas 2 tipos de alelos, como vocês estão vendo aí na imagem, que vão estar o quê? Definindo uma característica, mas eu vou ter o quê? 3 ou mais tipos que vão definir essa característica. Então, mais, né, como toda exceção, há casos em que mais de 2 tipos de alelos estão presentes na determinação de um determinado caráter na população. Esse tipo de herança é conhecido como polialelia ou alelos
múltiplos. É mais um exemplo aqui, tá, pessoal? E assim, reforçando para vocês, né, dentro dos alelos múltiplos, um exemplo bem interessante e até mesmo de fácil compreensão é a determinação da pelagem nos coelhos. Vocês percebam aqui só por essa imagem que eu tenho um coelho com a pelagem branca, totalmente albino, de início aqui, com a pelagem cinza ou acinzentada, e eu tenho já um com a pelagem branca, mas com as orelhas, né, com o pelo mais escuro, e eu já vou ter o outro aqui com a pelagem marrom, né? E isso quer dizer o quê? Que para essa determinada característica, que é a cor dos pelos dos coelhos, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 alelos. 4 alelos, isso mesmo, que vão estar definindo essa característica da cor dos coelhos. Então, um exemplo bem clássico aqui, que vocês vão encontrar em livros didáticos, vão encontrar nos materiais online aí que vocês venham a buscar como referência para estudo, né? É esse exemplo aí. Então, a determinação da pelagem de coelhos, onde a gente pode observar a manifestação genética de uma série com 4 genes alelos. Que genes alelos são esses, professora? Eu vou ter o cesão, tá? Esse gene alelo aqui, cesão, que eu digo que é o gene que vai ter como característica fazer com que o indivíduo, nesse caso, o coelho, tenha a pelagem o quê? Marrom, como vocês observam na imagem, né? Esse cesão aqui. Então, esse cesão, com qualquer outro alelo, ele apresenta o quê? Dominância. Ele se sobressai. Então, ele domina sobre os outros 3 tipos de alelo. Então, ele domina, por exemplo, o coelho, né? Que a pelagem, o alelo, né? Que vai determinar, por exemplo, a cor chinchila, né? A cor chinchila, pessoal, é essa aqui, acinzentada. Então, ele se sobressai porque ele domina a cor chinchila. Olha aqui, percebam aqui, né? Por esse quadro aqui. Ele domina a pelagem do tipo Himalaia, que já é esse coelho aqui branco, com o focinho, né, mais escuro e a orelha com a pelagem mais escura, e ele também, pessoal, vai dominar, tá, a pelagem albina, o Czinho com A, que determina o coelho aqui, como vocês estão vendo, né, da cor albina, branca, totalmente branco, tá? Então, o que eu tenho que saber aqui? Que eu vou ter 4 alelos, sendo que o alelo do tipo selvagem ou agouti, ele tem dominância sobre os outros alelos, tá bom? Além do alelo selvagem ou agouti, eu também vou ter o alelo do tipo chinchila, que vai estar determinando essa cor aqui que vocês estão vendo, a acinzentada do coelho. O chinchila, ele já vai dominar o quê? Ele já vai ter como dominância, se a gente observar esse quadro agora aqui que eu estou apontando aqui para vocês, ele já vai dominar sobre a pelagem do tipo Himalaia, que é esse CH, e também vai ter dominância sobre a pelagem do tipo albina. Já o alelo que possui, né, o CH, o Himalaia, ele só vai dominar, deixa eu fazer aqui mais uma vez o quadrinho, ele só tem dominância sobre a pelagem do tipo albina. E o albino, ele só vai aparecer, esse gene, né, se ele receber de origem materna, o CA, e de origem paterna, o CA, o Czinho, de albino. Ele só vai aparecer esse fenótipo, só vai ser observável esse fenótipo, se ele, né, receber esses alelos dos pais. Tá? Então, qualquer outro alelo,
domina o Czinho, Ca de albino, qualquer outro alelo. Então, isso aí, pessoal, é um exemplo da polialelia. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter 4 genes alelo para determinar uma única característica. Nesse caso é o quê? A cor do coelho. Dentre, né, essa linhagem eu posso ter o quê? 4 tipos de cores. Coelho acinzentado, coelho marrom, né, que eu falo que é o agouti selvagem, o coelho albino, né, que é o que a gente mais vê em propagandas, em imagens, acaba que ele, né, é o que mais aparece aí, mas vocês agora, observando aqui a imagem, vocês vão ver, né, que ele só aparece se ambos os pais, né, doarem para ele esse Czinho aí, para albinismo, e também, pessoal, a pelagem, né, do tipo Himalaia, também são exemplos aí com relação à cor. Prosseguindo aqui a aula, o quadro abaixo, ele representa as combinações entre alelos e o quê? Os fenótipos resultantes. Fenótipo, pessoal, é tudo aquilo que a gente vê, tá? É o que a gente vê, é o que a gente enxerga. Ver. Vou até colocar assim, tá? Tudo que você vê, que você enxerga. E o genótipo é o que é a combinação gênica que você recebeu, né? Que o indivíduo, nesse caso, recebeu do pai e da mãe. Para o indivíduo apresentar a pelagem do tipo selvagem ou agouti, que é o peluzinho marrom, ele pode ter tanto o genótipo Czão, Czão com CH, né, Czão com CH aqui que vocês estão vendo, porque ele domina o chinchila. Ele pode ser Czão com o CHzinho aqui, ó, do Himalaia, e ele pode vir com Czão com um Czinho do albinismo. Nesse caso aí, ele vai ter o quê? Ele vai apresentar a pelagem do tipo agouti. Já para ele ter esse fenótipo chinchila, tá? Que já é o coelhinho acinzentado, ele vai ter que ter esse genótipo aqui, ó. Czão com o CHzinho, Czão com CHzinho, isso quer dizer o quê? Que ele recebeu um do pai, um alelo do pai e o outro alelo da mãe. A mesma coisa que Czinho, todos vão ter que ter, né? O CH, aqui que vocês estão vendo, e vai ter que estar dominando aqui, né? No caso, o Himalaia, para que eu tenha um coelho com esse tipo de pelagem, e o outro genótipo, para que eu forme o chinchila, é o CH com o Czinho do albinismo. Aí eu vou ter esse tipo de pelagem. Para que eu tenha agora o fenótipo do tipo Himalaia, que é o coelho branco, com focinho mais escuro, com a pelagem mais escura no focinho e nas orelhas, eu tenho que ter o quê? O CH com o CH, para que se manifeste esse fenótipo, e o CH com Czinho, com CA do albinismo, porque é o que ele consegue o quê? Dominar. É o gene que domina. Aí eu consigo ter esse tipo de pelagem. E para que o indivíduo seja albino, tá? O que precisa, professora? Ele precisa receber o Czinho de origem paterna e o Czinho de origem materna para eu ter a manifestação do coelho de pelagem do tipo branca, tá ok? Repetindo aqui para vocês, gente. A polialelia são o quê? São alelos, né, que vão estar o quê? Vão estar dando uma característica. Não é um par de alelo, no caso é um par de alelo, né, que vai dar uma característica, porque você vai acabar recebendo esse par, né, de origem materna, ele vai vir, né, de origem materna, origem paterna, então você vai estar recebendo e vai estar formando esse par. Lembrando que eu tenho que
4 genes, alelos, que vão estar determinando essa característica, ok? Vamos agora para o sistema ABO. O sistema ABO, pessoal, ele determina a nossa tipagem sanguínea. É isso mesmo. Ele vai estar determinando o nosso tipo sanguíneo. E ele, assim, eu posso dizer que ele foi descoberto, esse sistema, pelo médico Karl Landstein, né, através de estudos, de experimentos, né, de misturar um sangue com o outro, ele percebeu que tinha uma coisa estranha aí. E assim, já que a gente começou aqui a falar sobre polialelia, eu não posso deixar de não citar que o que define o sistema ABO, os tipos sanguíneos, são o quê? São 3 alelos aqui. Como eu falei para você, o alelo isão-azão, tá? Que vai definir, um dos que fazem parte dessa definição de tipo sanguíneo. Eu vou ter o alelo isão com bezão, ok? E eu vou ter um outro alelo, que é o alelo izinho aqui, que eu vou até marcar ele agora para vocês, que vai estar definindo um outro tipo, um outro grupo sanguíneo. Esses 3 alelos, pessoal, eles vão determinar 4 tipos de grupos sanguíneos. Quais são esses grupos sanguíneos, professora? Indivíduos do grupo A. Isso quer dizer o quê? Indivíduos que vão apresentar o sangue do tipo A. Se você observar aqui por essa imagem, você observa que para o indivíduo ser, por exemplo, do grupo A, nesse caso aqui, ele pode receber um gene iazão, vou até colocar aqui, iazão aqui do pai e um iazão da mãe. Então, ele recebendo esses genes, ele vai ser da tipagem do grupo A. E ele pode ser do grupo A se ele receber, por exemplo, tá bom, pessoal? O isão de origem materna e um izinho de origem paterna. Exemplo aqui, tá? Isso quer dizer o quê? Que o isão-azão, ele vai dominar, ele vai ser dominante sobre o alelo izinho. Então, eu vou ter tanto indivíduos homozigotos, do tipo A, quanto indivíduos heterozigotos do grupo A, que é isão, azão com izinho. A mesma coisa aqui são indivíduos do grupo B. Para ele ser do grupo B, isso quer dizer o quê? Que ele recebeu alelo IBzão do pai, e eu posso dizer que ele recebeu o alelo IBzão por parte materna. Então, ele vai ser do tipo B. E ele também pode ser do tipo B, recebendo um IBzão da mãe e um izinho do pai. Porque o IBzão, ele é dominante sobre o izinho. E a pessoa, professora, que é do grupo AB, quer dizer o quê? Aí vem a questão. A pessoa que tem o sangue do tipo AB, quer dizer que ela recebeu um isão A do pai, digamos assim, e um isão Bzão da mãe. Isso quer dizer o quê, professora? Isso quer dizer que o isão azão e o isão Bzão são alelos ou genes que a gente considera codominantes. Codominantes, isso quer dizer o quê? Que nenhum e nem outro domina. Os dois estão o quê? São iguais. Então, a pessoa que recebe o isão azão do pai, o isão Bzão da mãe, ela vai ser o quê? Da tipagem sanguínea AB. Os dois, eles vão o quê? Eles vão aparecer. E a pessoa
que é do grupo sanguíneo do tipo O, quer dizer o quê? Que ela recebeu o Izinho do pai e o Izinho da mãe. O O, ele só se manifesta se a pessoa recebe o Izinho do pai e o Izinho da mãe, tá bom? Então, pode acontecer, por exemplo, da mãe, né, ser do grupo A e o pai, por exemplo, ser do grupo B e a criança nascer, por exemplo, do grupo O. Se a mãe, por exemplo, é do grupo A e o pai é do grupo B e a criança nasceu do grupo O, isso quer dizer o quê? Que provavelmente mãe e pai sejam o quê? Heterozigotos. Como é aqui, ó, como o caso aqui dessa imagem aqui, ó. Indivíduos heterozigotos. Indivíduos heterozigotos, eu posso considerar aqui que eles vão ter o quê? Eles vão ter 25% de chance, um quarto, digamos assim, da criança, né, nascer do grupo O. A descoberta dos grupos sanguíneos, como é que foi, professora? Ela ocorreu por volta de 1900, reforçando mais uma vez pelo médico austríaco, né, pelo Karl Landstein, que verificou, né, através, né, dos experimentos aí, que existiam sangues que aglutinavam. Quando eu falo de aglutinar, gente, é como se formasse essa massa, esse grumezinho aqui, quando misturado com outros tipos sanguíneos. Então, ele percebeu que tinha uma coisa diferente. Landster concluiu que determinadas pessoas, dentro, né, desses estudos, têm sangues que a gente considera o quê? Incompatíveis. E, de fato, as pesquisas posteriores revelaram a existência de diversos tipos sanguíneos nos diferentes indivíduos da população. Então, ele percebeu, né, dentro das suas pesquisas, que existia sangue que aglutinava quando misturado com outro sangue, e existia outros que não aglutinavam, que não formavam aquela massinha, aquele grumezinho, né? E isso fez com que, né, mais estudos apontassem que existia diferença entre os tipos sanguíneos. É isso mesmo. Existiam, né, diferentes tipos sanguíneos. E nesse caso aqui, pessoal, foi identificado, portanto, 4 tipos sanguíneos. Nesse caso aqui, né, o tipo A, tipo B, tipo AB e o tipo O, para o que a gente considera, né, o sistema ABO, ok? Então, quer dizer o que, professora? Se você analisar essa imagem, eu posso dizer o seguinte, que a pessoa que é do grupo A, do tipo A, ela vai ter o quê? Aglutinogênios. Isso quer dizer o quê? Que os aglutinogênios, eles são encontrados na membrana da hemácia. Observem aqui na imagem, ó. Nessa membrana, vou até mudar aqui de cor. Deixa eu apagar aqui essa tinta do slide, vou mudar agora de cor aqui. Se você observar nessa membrana aqui, ó, da hemácia, a pessoa que possui o tipo A, ela possui o quê? Aglutinogênios antígenos do tipo A, que é encontrado na membrana, tá? E nesse caso que a pessoa que é do grupo B, ela vai possuir o quê? Aglutinogênios, como você consegue ver na imagem aqui, né? Presentes aonde? Na sua membrana do tipo B. A pessoa que é do grupo AB, ela vai ter tanto aglutinogênio, que é o antígeno do grupo A, aqui, como aglutinogênio, antígeno do grupo B. Percebam aqui, na sua membrana. E a pessoa que é do grupo O, ela não tem nenhum tipo de aglutinogênio, nenhum tipo de proteína presente nessas hemácias. Então, a membrana dela, eu posso dizer que é uma membrana sem livre, né, limpa, porque ela não possui nem aglutinogênio A, nem B, nem AB. Então, ela não tem. Uma pessoa que não produz, que a membrana não tem, né, dentro, não tem
esse aglutinogênio. Com relação à aglutinina, já falamos aqui dos aglutinogênios, que são os antígenos. Vou falar agora das aglutininas. As aglutininas, pessoal, como vocês estão vendo aí, são anticorpos que estão aonde? Presente no plasma sanguíneo. Então, eu tenho aglutininas do tipo anti-A e aglutininas do tipo anti-B. Então, o que é o anticorpo, pessoal? O anticorpo é uma proteína específica que ela vai reagir quando algo é estranho, há um antígeno estranho ao corpo. Então, o anticorpo, ele tá o quê? Para combater, para reagir. Por isso, da questão da incompatibilidade sanguínea, né? A questão de você, de repente, a pessoa que é do grupo A receber um sangue do grupo B, pode ser fatal, porque aquele sangue ali que ela recebeu, o sangue dela pode coagular, entupir artérias e até mesmo, né, a pessoa falecer. Então, gente, olha a questão, o potencial da gente saber o quão importante é a sua tipagem sanguínea. E assim, pessoal, a pessoa que é do grupo B, ela vai possuir o quê? Aglutinina ou anticorpo, tá? Anti-B. Então, a pessoa que é do grupo A, ela possui o anti-B, anticorpo, contra o grupo B, digamos assim. E a pessoa que é do grupo B, do tipo sanguíneo B, ela possui o quê? Anti-A. Ela possui o anticorpo que vai estar o quê? Determinando, né, nesse caso, que tem, né, o grupo A, nesse caso aí. Quer dizer, ela vai ter, né, repetindo aqui, pessoal, a pessoa que tem o tipo sanguíneo B, ela vai possuir nesse caso, anticorpos do tipo A. Já a pessoa que é do grupo AB, pessoal, ela não possui o quê? O anticorpo, ela não possui essa aglutinina. E a pessoa que é do tipo O, ela pode não ter o aglutinogênio, mas ela vai ter os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. Com relação ao genótipo dos indivíduos, a pessoa que é do grupo A, ela possui o genótipo azão ou azão zerado, aquele izinho ali, né, que corresponde ao grupo O. Do grupo B, Bzão ou Bzão e o O aqui que é zerado, que é o izinho. A pessoa que é do grupo AB, Azão, Bzão. E a pessoa do grupo O, que é o izinho, ela vai ser do tipo O, tá bom? Compatibilidade, agora a gente vai falar da questão da compatibilidade no sistema BO, quem pode receber, quem não pode receber, como vocês viram, né? A pessoa que é do grupo A, ela tem o antígeno ou aglutinogênio do tipo A na sua hemácia, na sua membrana, tá? E a pessoa que tem o grupo A no seu plasma, ela vai possuir o anticorpo do tipo anti-B, tá? Já a pessoa do grupo B, reforçando aqui que vocês conhecem, já sei que ela tem o antígeno B, o aglutinogênio B, e ela vai possuir o quê? O anti-A, o anticorpo, que vai detectar o antígeno A. A pessoa do grupo AB, ela não possui anticorpos. E a pessoa do tipo O, ela não possui antígeno, mas em compensação ela possui anticorpo do tipo A e do tipo B. Ela vai ter esse poder de detectar. Então, como é que vai funcionar, pessoal, a questão da compatibilidade? Quem doa para quem? Por exemplo, vamos analisar aqui, vamos começar aqui com o sistema AB. A pessoa que é do tipo AB, pessoal, aqui, tem essa tipagem aqui, ela pode, né, ela é considerada receptora universal. Por que que a pessoa do tipo AB, ela é considerada receptora universal? Porque ela não possui anticorpos. Então,
Se ela receber sangue do A, do O e do B, ela não vai ter anticorpos que vão detectar que tem algo, sangue estranho, né, entrando. Então, ela é considerada, a pessoa do tipo AB, é considerada receptora universal. AB recebe de A, de O e de B, além do próprio AB. Vamos agora analisar a pessoa, vou apagar aqui de novo. Vamos analisar agora a pessoa que é do tipo A, tá bom? A pessoa do tipo A, ela pode receber do O, sangue do O, ela pode receber sangue do A, então ela recebe do A e também do O, tá ok? A mesma coisa vai acontecer com o B, com relação à recepção B, pessoa do tipo sanguíneo B, ela pode receber sangue do O, do O e do próprio B, tá bom? E a pessoa que é do tipo sanguíneo, vou apagar de novo aqui agora, voltei aqui, e a pessoa que é do tipo sanguíneo O, ela só pode receber sangue dela mesma, do tipo O. Por quê? Porque ela tem o quê? Anticorpo no seu plasma, tanto anti-A quanto anti-B. Então, ela detecta se o sangue é A, B ou AB. Ela tem essa questão. Então, o O só recebe de O. Mas, em compensação, o sangue O, ele é o quê? Ele é doador universal. Enquanto o AB ele é receptor universal, o sangue O ele é doador universal, porque ele não vai possuir o quê? O antígeno nas suas hemácias, então os sangues A, B e AB podem receber. Prosseguindo aqui, como ocorre a herança dos grupos sanguíneos do sistema BO, pessoal? Aí a gente tem os fenótipos, que eu até mostrei para vocês, ilustrei. Fenótipo do tipo A, Iazão, Iazão ou Iazão com Iazinho. Do tipo B, Ibzão e Bzinho ou Ibzão e Zinho. Do tipo AB, Iazão, Ibzão. Do tipo O, Izinho, Izinho. Vamos agora falar do fator RH. Mais uma vez, Kaulantes, ao centrifugar o sangue das cobaias, ele obteve o soro que continha o quê? Anticorpos que poderiam aglutinar nas hemácias, que poderiam aglutinar, né? Nesse caso aí, pessoal, ele ilustrou, né, o seu experimento utilizando, pessoal, o macaco rhesus, tá? Ele utilizou o macaco rhesus, por isso que ficou RH. E assim, na imagem, o que a gente vê nessa imagem? Vou tentar resumir ela aqui bem fácil aqui para vocês, né? A gente tem um macaco rhesus, tá? Então, ele retira o sangue do macaco rhesus, que já possui o antígeno RH, tá? Nas hemácias. E esse sangue, ele é injetado aonde? Nesse coelho aqui que vocês estão vendo. Então, acabei de apontar. O coelho, ele vai reconhecer o antígeno RH, tá? Como algo estranho no seu corpo e começa a produzir anticorpos anti-RH. Ele vai extrair do soro, né, esse anti-RH aqui, né? A partir daí, né, ele consegue fazer essa extração. E aí ele começa a testar onde? Em humanos. O soro anti-RH, que foi esse soro extraído do coelho, né? Ele vai ser colocado em contato com o sangue de uma pessoa. E se ocorrer a aglutinação, né, que é quando aquelas hemácias se juntam e formam aqueles gruminhos, a pessoa, né, eu posso dizer que ela é o quê? RH positiva, tá? E assim, e a pessoa, né, RH positiva, ela possui o antígeno RH. Só uma característica aqui, tá, pessoal? E se não acontecer a aglutinação, como é o caso aqui, que o sangue permaneceu da mesma forma, né, intacto, né, eu posso dizer que essa pessoa é RH negativa,
tá? E aqui a gente tem 85% dos indivíduos RH positivos, os outros 15% RH negativo. Só um ponto, e como é que se dá? Os pares de gene que estão envolvidos nisso. A gente tem o fenótipo RH positivo, que pode ser o Rzão, determina o fator positivo, pode ser Rzão, Rzinho, como vocês estão vendo, Rzão, 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 Rzinho. Para ser RH negativo, a pessoa tem que ser Rzinho, Rzinho. Rzinho recebido do pai, Rzinho recebido da mãe. Então, além do sistema ABO, a gente tem o fator RH, que é muito importante para quê? Para transfusão, a gente saber, né, no momento de uma transfusão sanguínea. Então, aqui, pessoal, são as substâncias que a gente já foi citado aqui para vocês, né? Então, a pessoa, por exemplo, que é do tipo AB, ela tem aglutinogênio A e B, ela não vai ter a aglutinina, que é o anticorpo, e a frequência da população, praticamente, aqui, vamos colocar aqui, de 3%. E aqui vocês vão ver de quem que ela pode receber, né? No caso, a pessoa que é AB positiva, ela pode receber de todos esses de todas essas tipagens sanguíneas, do A ao O negativo. Vou aqui agora comparar a pessoa que é do tipo O negativo, só a gente fazendo esse quadro de comparação. Lembrando que o tipo O, não possui aglutinogênio na sua hemácia, possui a aglutinina anti-A, anti-B, tá? E também, né, quando comparado aqui, dentro desse quadro, o O só pode receber de O negativo. Prosseguindo aqui, já finalizando a nossa aula, eu vou falar sobre a eritroblastose fetal, pessoal. Que quer dizer o quê? Quando a mulher, ela tem o RH negativo, tá? E o pai é RH positivo. Numa possível gestação, né, numa primeira gestação, se essa mulher, essa criança for RH positiva, vai nascer normal. Mas numa segunda gestação, essa mulher, por ela ser fator RH negativo, o sangue daquele bebê, daquele primeiro feto, por ele ter entrado, digamos assim, em contato com o sangue materno, numa segunda gestação, se esse bebê for RH positivo, o que vai acontecer, pessoal? Esse feto, o corpo vai reconhecer esse feto como algo estranho, e aí pode desencadear a eritroblastose fetal. Hoje, graças ao advento da medicina, já há medicamentos, né? Já há medicamentos, a importância, né, de se fazer um bom pré-natal, porque o médico consegue identificar. Mas caso o bebê, a mulher venha a ter, né, o RN venha a ter essa eritroblastose fetal, o que a gente pode observar como sintomas? A anemia, porque a anemia devido à destruição de hemácias pelos anticorpos, a icterícia, né, que leva à destruição dessas hemácias, ocasionando a produção maior de bilirrubina indireta, que não pode ser convertida no fígado. E assim, pessoal, aqui o exemplo, a pessoa fica amarelada, quem tem icterícia. E após a sua persistência, o aparecimento de uma doença chamada Kernicterus, que corresponde ao depósito de bilirrubina nos núcleos da base cerebrais, o que gerará também uma criança com um certo retardo. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula, né, do sistema ABO, dos alelos múltiplos. Eu sei que tem bastante conceito, né, tentei pontuar muitos detalhes aí. Eu espero que você reveja todo esse material e estude. Até daqui a pouco!